Uma hora de Serjão dos Foguetes para dormir. Fique mais inteligente enquanto dorme, ouvindo histórias incríveis do nosso querido Sérgio Sacani. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um Pix para essa chave. Então é isso. Boa noite, pessoal. Quando o cristianismo terminou a fase apostólica, no final do primeiro século, o mundo grego estava aberto para receber o cristianismo. Mas o mundo grego era voltado para o mito. E a história de Jesus não era mitológica. Era uma história real. Era uma história real. E a história real tende a ser sem graça. Isso. Deixa eu colocar uma notinha de rodapé. Um sem graça entre aspas. Porque, por exemplo, se eu olhar num telescópio hoje, não é aquele universo mágico que eu idealizava quando criança, brincando de astronauta, onde Sim. você vê a estrela naquele que a gente desenha e as estrelas sorrindo. Não é aquele universo. Sim. Ele é frio. Se eu pegar até as palavras do Carl Sagan, ele é indiferente. Mas ao mesmo tempo que ele é frio e ele é indiferente, é muito interessante. Você vai soltar uma lágrima quando você olhar para aquela imensidão de estrelas, como eu fiz lá na Serra da Piedade. Exatamente. Você está entendendo? Então, assim, quando eu falo que a realidade ela não é tão extraordinária como o mito, isso não significa que ela não seja maravilhosa. Então, os evangelhos estão dentro dessa realidade que não é mitológica, mas é maravilhosa. Mas está aquém do mundo de mentalidade mítica. Então, um grupo de cristãos de Alexandria queriam adaptar a pregação cristã ao mundo helenístico. Porque tudo na época era helenístico. Mesmo com Roma dominando, era a cultura grega. E como é que eu vou adaptar? Bom, eu tenho que tornar o evangelho mais coisa. Aí começaram a criar. Qual a lacuna da vida de Jesus? Os 12 aos 30. E qual que era a gama de um herói grego? É justamente a infância e juventude dele, os trabalhos de Hércules. Hércules matando... Cara, então aí, foi assim, caiu como uma luva. Caiu como uma luva, os caras começaram a produzir textos tardios, como o Evangelho de Maria. Essa fase de Jesus. Exatamente. Caramba, aí que surgiram os chamados evangelhos apócrifos. Sim. Onde Jesus, por exemplo, uma das histórias que Jesus, uma vez, estava brincando com os passarinhos, o pai dele chamou a atenção, ele bateu o passarinho de barro. Ele bateu palma, os passarinhos de barro saíram voando. Aí tinha uns meninos que queriam bater em Jesus e falaram com ele assim, olha... Adivinha o que tem dentro daquele lugar lá. Entendi. Se você adivinhar, a gente te libera. Se você não adivinhar, a gente vai te bater. Lá dentro tinha um monte de menino pronto para bater em Jesus. Jesus foi lá dentro, tem um monte de porco. Quando eles abriram a porta, saíram um monte de porco. Jesus transformou os coleguinhas em porcos. Quando os pais do menino foram reclamar com José Maria, Jesus levantou a mão e matou os dois. Então essas coisas todas estão nos evangelhos apócrifos, que o pessoal fala que Constantino censurou. Tá vendo agora? Aí nisso surgiu um movimento que não deve ser confundido com o agnosticismo que eu falei, chamado gnosticismo, sem A. O gnosticismo diz o seguinte, tem um conhecimento secreto que te liberta. E nesse conhecimento secreto, eles começaram a falar que entre nós e Deus tem vários eons de elevação espiritual, e nesse mundo mítico ainda faltava uma figura da mulher. Aí eles falavam que tinha o Deus Pai, Deus a Mãe e Deus Filho Jesus. E a deusa mãe foi encarnada em Maria Madalena. Aí começou todo aquele mito de Maria. Provavelmente por causa disso. Aí você não corrige um erro, um extremo com outro extremo. O Papa, acho que foi o Inocêncio VIII, se eu não me engano, não vou lembrar qual dos papas que foi. Ele pegou e fez uma homilia, onde ele falou que Maria Madalena era prostituta. Ah, então é daí que surge essa história. Aí surgiu, século VI. Aí surgiu, Maria Madalena prostituta, ficou até hoje, igual os índios do Brasil, que hoje são índios, não tem nada a ver com a Índia. Entendi. Mas assim, arqueologicamente não tem nada desse período da vida de Jesus, de 12 a 30. Nada. O máximo ele seria uma pessoa normal. Normal. O máximo que eu pego é o contexto histórico daquele período. Tá. Eu posso falar com você, olha, era um período de instabilidade política, Roma estava fazendo isso aqui, tal, não tem nada. É como assim... como se fala assim, tá, Sérgio, não tem nada arqueológico da vida do Sérgio dos 6 aos 18 anos. Não, não tem nada. Mas eu posso ter uma ideia do que o Sérgio pode ter sofrido, porque o Sérgio foi criado... Você é da onde? Do Rio ou não? Daqui? Não, eu não. Nasci em Londrina, mas fui criado em Minas. Foi criado em Minas. Minha infância foi em Minas. Pronto. Se eu falar em Minas, tem uns restos arqueológicos. Então eu posso falar assim, olha, eu não sei nada... Melhor nem mexer nesses restos, melhor, né? Deixa eles lá. Eu não tenho nada do Sérgio direto. Mas eu sei que nessa época que o Sérgio era adolescente, foi a época que teve uma greve
na perto da cidade dele lá, muita gente ficou desempregada. É provável que a família do Sérgio tenha sofrido. Você começa a fazer ali as ligações. Aí é uma hipótese que eu não posso repetir em laboratório, mas ela faz um sentido dentro do método de historiografia. Saquei. E uma outra história que eu vi, eu vou tirar muita dúvida aqui minha. Opa, eu espero saber responder tudo, senão o Google ajuda. Eu vi uma história uma vez, passava um documentário acho que no History, num desses canais aí, de que Jesus seria um cara muito esperto, muito inteligente, porque ele conhecia o Velho Testamento e sabia que ali estava escrito que surgiria um Salvador e tal, e com base naquilo ali, ele se preparou. Ele era uma pessoa normal, mas muito inteligente, muito esperta, que leu aquilo e, lendo aquilo, ele teria se preparado para ser aquela pessoa e aparecer. Então, eu lembro de um episódio lá clássico que é o Domingo de Ramos, né? Que tem na igreja, Sim, né? Que é o Domingo de Ramos, é quando ele entra lá e tal, e na igreja o pessoal leva os ramos e não sei o quê. Que ele saberia que iria acontecer aquilo e ele fez tudo para... Ele dava um jeito das coisas se cumprirem daquele jeito. Já ouviu essa história? Já, como que é? já. Isso aí, como que é? Olha, agora você vai ver que interessante. É uma loucura muito grande isso aí. O cético sou eu. Vou contar uma historinha para começar a responder. Diz que uma vez um religioso estava reverenciando as águas do rio Ganges. Estava mergulhando lá e tal. Coitado, caramba, Rio Ganges sofre pra caramba. Exatamente. Aí um amigo como você chegou para ele e falou: Paz, não faz isso. Você vai pegar uma doença aí. Isso aqui está contaminado. Não, não pode. Esse rio é sagrado. Vou te mostrar que não é sagrado. Trouxe um microscópio, colocou umas gotas do rio no microscópio. Quando o cara olhou o microscópio completamente poluído, desgostoso com a realidade, ele quebrou o microscópio e continuou mergulhando. Embora essa parábola que eu contei coloque o religioso como, eu posso dizer que em todos os segmentos existem pessoas que agem como esse religioso. Mesmo os segmentos não religiosos. Uma coisa é querer descobrir a verdade, outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe o que custar. Então o pessoal começa a inventar uns negócios que eu vou responder não como crente, como um estudioso. Isso. Quando eu te falei que a Maria Madalena foi discípula de Jesus e tal, quando o meu livro sair, você vai poder ver, tá cheio de notas de rodapé. E notas de rodapé não é de artigo da UOL, artigo indexado, journal, livro técnico, acadêmico, é recurso ao grego, ao hebraico, que você vê, poxa, o livro foi bem pesquisado. Ainda que você chegue a uma conclusão diferente do autor, você vê que o livro foi bem pesquisado, como na sua área. Ainda que você, na física, aí, você fala assim, olha, eu discordo do fulano quanto a esse detalhe dos buracos negros. Mas a pesquisa dele foi bem fundamentada. Ainda que eu chegue a uma conclusão diferente, mas o cara, ele botou ali, né? A mesma coisa, o Código da Vinci, eu consigo ver que é uma pesquisa mal feita. Sim. Então, quando eu vejo, até, desculpa, eu não sei se vou quebrar agora o que eu falo aqui, mas a History só está caindo de qualidade dia após dia. Ah, sim, isso é verdade. A History, por favor, não sei se é em nome de vender mais ou se a população está ficando mais emborrecida, mais estúpida, sabe? Não tem mais uma coisa fundamentada. Ainda tem alguns especialistas que se prestam a dar depoimento, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Cadê a fundamentação disso? Não é que eu estou querendo defender a Bíblia, custe que custar, não, mas assim, dê-me as provas. O Constantino adulterou a Bíblia no Concílio de Nicéia. Esquece se crê ou se não crê. Vamos falar de pesquisa acadêmica. Isso é uma afirmação tão gratuita quanto eu dizer que você é pai de uma garota que está lá agora. Entendi. Tá, Rodrigo, peraí, vou até te processar aqui por calúnia de difamação, porque para você falar que eu sou pai de uma garota lá, você tem algum exame de DNA, tem alguma escola? Não, porque o Sérgio, sabe por que o Sérgio está aqui agora? Não é porque essa menina está lá, por isso que o Sérgio não vai à Bahia. Não, eu não fui à Bahia porque eu não estava com a agenda. Não, quer dizer, para você falar qualquer coisa, você tem que ter uma fundamentação mínima para elencar aquela possibilidade. Senão, você está fazendo um perjúrio ou você está levantando um falso depoimento. Sim. Só que a Bíblia não pode se defender num tribunal. Então, é muita sandice. Aí também tem outros que querem falar que Jesus foi para a Índia, que ele ficou lá na Caxemira, que ele aprendeu que Jesus era o yogi.
Também do pessoal ufólogo, tem gente que fala que Jesus era um ET. Sim. Ah, não. Isso aí tem vários. Jesus era um ET. Pô, Então, assim, rapaz, olha, o mundo hoje... isso aí não fala, não. Isso aí já um cara já veio brigar comigo. Eu falei, mas, cara, é certeza absoluta. O cara falou assim, é certeza absoluta que Jesus Cristo era ET, porque ele desceu e não sei o quê. Eu falei, tá, eu você tenho tá falando medo... que é certeza, eu vou falar o quê? eu tenho muito medo, e sem nenhuma arrogância que eu falo isso aqui, porque eu também sou uma pessoa com minhas limitações, mas eu tenho medo da histeria mental, seja do lado dos religiosos ou dos não religiosos. Você entendeu? E o fundamentalista, tem um fundamentalista ateu também, você sabe disso. Tem um fundamentalista agnóstico, tem um fundamentalista religioso, tem um ativista. Então, sabe, eu acho assim, o Deus que eu acredito não é o Deus dos escândalos. Entendi. Embora Paulo falou. Mas da onde que esses caras tiram essa... É porque também, Jesus, eu vou te contar, né, cara? Esse período de 12 a 30 aí é foda, né? Fica esse buraco, Fica esse buraco, cara, abre muita possibilidade pra loucura, né? Mas olha que interessante. Ninguém preocupa muito com a adolescência de Charles Darwin. Né? E também tem um buraco. A gente só sabe que ele... Tem. Que ele, E dele nem quando criança, você só sabe dele ali quando tava no barco lá. Exatamente. O Nietzsche também só pega ele depois já quase ficando insano lá no sanatório. Ninguém preocupa com a adolescência de Mahatma Gandhi. Agora, é lógico. Aí isso aqui é uma coisa que a gente tem que admitir. O nome Jesus, ele tem uma coisa que atrai. Para você aderir ou odiar. Como dizia C.S. Lewis, você pode até cuspir nele, você pode até não acreditar nele, mas ele mexe com você. Porque é curioso que nenhum livro do mundo foi tão perseguido e hostilizado como a Bíblia. Nenhum. E olha o paradoxo. A Bíblia, que foi o livro mais queimado, mais proibido, mais hostilizado, hoje é o livro mais vendido e com o maior número de manuscritos preservados. Então, esse livro tem uma coisa que atrai o ódio ou a adesão completa. Claro. Só É um amor ou ódio, né? Só explicando uma coisinha que eu falei aqui que pode gerar uma dúvida em alguém, quando eu falei assim, o Deus que eu creio não é o Deus dos escândalos, porque Paulo falou, nós pregamos a Cristo crucificado, loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Mas quando ele falou escândalo para os judeus, no sentido que os judeus se escandalizavam com aquilo que quebrava, não que Deus seja escandaloso. Entendi. Não seria uma derrota para Deus perder uma alma que fosse para o diabo? Doutor Rodrigo, sou muito seu fã, muito obrigado. Me converti, aceitei Jesus por sua causa. Olha, e mando legal. um abraço para o filho dele, Anthony. Anthony, um abração, Anthony. Valeu mesmo, viu? Mas quem escreveu é o pai do Anthony, né? DC. Ele DC. não falou o nome dele. Ô, DC, realmente, você tem razão. É uma perda para Deus. Aí é estranho um Deus que tem tudo poder perder. É que Deus é onipotente, mas ele adquiriu um ponto vulnerável. Deus pode ser rejeitado. Para quem tem uma visão arminiana da teologia, como é o meu caso, Deus assumiu um ponto vulnerável. Ele pode ser rejeitado. É a criptonita de Deus, é o livre-arbítrio. Entendi. Essa é a criptonita de Deus. Você entendeu? E foi o que? Dizem que foi o que ele deu para o ser humano, né? Para o ser humano, exatamente. Ele criou, mas falou, você não é obrigado a ficar comigo se você não quiser. Então, realmente, uma alma que vai para o diabo é uma perda para Deus, sim. Como religioso estudioso, qual a sua avaliação sobre o paradoxo de Epicuro, é isso? Epicuro. Epicuro tinha um paradoxo. Nós temos fragmentos de Epicuro. O paradoxo é atribuído a ele, porque nós temos fragmentos. É igual Heráclito, a gente não tem todos os escritos. E Epicuro diz o seguinte, Deus é todo poderoso. Deus é todo bondade. O mal existe. Uma coisa aparentemente anula a outra. Uhum. Se o mal existe, então Deus não pode ser todo poderoso. Porque ele queria impedir o mal e não pôde. Ou se ele é todo poderoso, então ele é todo bondade. Só que quando você estuda, eu teria que ter mais tempo para destrinchar isso. Quem perguntou foi o... eu não lembro mais, não. É porque tem muita pergunta nesse sentido aí. Né? Eu vou fazer aqui, gente, não é jabá de novo, não, já falei da Bíblia comentada, mas eu vou sugerir. Tem um livro meu chamado O Ceticismo da Fé. Tem quase 700 páginas, mas não precisa ler tudo, não. Tem um capítulo que eu trato só sobre o trilema, chamado o trilema, né? O paradoxo ou trilema de Epicuro. Trilema de Epicuro. Onde eu explico ali com os dados e eu mostro para você, ele não é incongruente, tá bom? Só que eu precisaria de mais tempo para... É como você explicar a física quântica em 30 segundos. Entendi.
Porque acho que é uma das grandes questões das pessoas, é isso aí, né? Uhum. Se ele é o bom, por que tem gente que não sei Exatamente. o quê? Porque não sei o quê, Ou né? só para também não ficar no ar, se ele não respondeu, eu vou dar só uma pincelada. Lembrando que, se eu te perguntar assim, resuma-me física quântica em 30 segundos, não dá, né? você fala assim, olha, eu vou te dar uma pincelada. Então, eu vou dar uma pincelada. O pessoal interpreta o Todo-Poderoso de uma maneira também artificial. Pantocrator, em grego, né? O Tsevaot. Não é Tsevaot, não. Vou lembrar em hebraico como é que se chama. O que acontece se Todo-Poderoso? Todo-Poderoso não significa que Deus pode fazer tudo indistintamente. Porque senão ele não seria coerente. Se Deus criasse a terceira margem do rio ou a quadratura do círculo, Deus não seria todo-poderoso, ele seria ilógico. Sim. Então Deus pode fazer tudo de acordo com o caráter dele. E justamente por ser todo-poderoso, tem muitas coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir, Deus não pode se arrepender, Deus não pode enganar, Deus não pode criar outro igual a ele mesmo. Tem um monte de coisa que ele não pode fazer por ser quem ele é, todo-poderoso, tá certo? E Deus não duela com o seu caráter. Ele é todo-poderoso e ele é todo amor. Mas para criar seres literalmente livres, ele tinha que assumir o risco do mal se tornar como potência e depois ato. Estou falando agora de metafísica. Tá certo? Eu quero o Sérgio vivo. Mas existe a chance do Sérgio ser o pai de alguém que vai detonar com todo mundo. Entendi. Pai do anticristo, por exemplo. Mas eu vou arcar. E a prova maior que esse trilema de Epicuro é resolvido no amor de Deus é que quem pagou o preço do trilema foi o próprio Deus. Lembra que eu comecei a explicar por que Jesus morreu, não foi um mero mártir? Ele pagou o preço do mal que deixou de ser ato e deixou de ser potência e se tornou ato. O seu interesse e comprometimento com a aprendizagem são inspiradores. Lembre-se de que o conhecimento é uma das maiores riquezas que podemos adquirir na vida e você está investindo nessa riqueza de forma notável. O que exatamente uma física, a física quântica, o que você está pesquisando? Tá, eu trabalho com física de partículas. Ah. Então, o que eu pesquiso é o que a gente chama de ciência de base. Então, a gente faz pesquisa teórica que não necessariamente, nesse momento, vai ter uma aplicação específica, mas que pode servir no futuro para ajudar em alguma coisa. Que vou entender isso daqui para fortalecer a fundação teórica da coisa. Isso. E daí coisas serão construídas a partir do momento que as pessoas entenderem isso aqui melhor. Eu sempre cito, por exemplo, aplicações mais importantes física de partículas está em tudo, a luz, a eletricidade, mas tratamentos médicos, por exemplo, que envolvem tumores. Existe físico médico, que é uma ênfase dentro da física que vai trabalhar com a questão dos tumores. Então, por exemplo, uma pessoa que vai receber um tratamento com, sei lá, física nuclear, alguma coisa assim, tem um físico que vai fazer o cálculo de quanto tu pode ingerir de determinado medicamento ou receber em algum tratamento de câncer. Uhum. Então, essa é uma das aplicações da física de partículas, por exemplo, o tratamento de câncer. Tá. Que utiliza... Partícula, estamos falando de partículazinha mesmo, né? Isso, quando a gente estuda na escola mesmo o átomo, a gente tem os elétrons, prótons, nêutrons, e dentro do próton e do nêutron tu tem outras partículas. É isso que tu pesquisa? Eu pesquiso a parte... Nossa, eles erraram muito, né? Porque átomo é o que não pode ser dividido. Mas aí na época que eles tinham conhecimento. E né? aí, Depois... caralho. Que a ideia era que a ideia inicial era que o átomo era indivisível. E aí depois que a gente foi... A gente não, né? Os físicos que fizeram os experimentos descobriram que não, que era divisível. E aí, no dia de hoje, o elétron a gente acredita que é indivisível, que é uma das menores partículas, mas tem outras que chamam quarks e também leptons e bósons. Leptons. O elétron é um lepton, o neutrino é um lepton também. E os quarks são as partículas que estão dentro do próton. Então, dentro do núcleo atômico, tu tem prótons e nêutrons. E dentro desses prótons e nêutrons, tu tem partículas menores que são chamadas de quarks. E aí tu tem 6 tipos de quarks.
E aí, essa é a parte que eu estudo. Qual a massa de um quark? Depende do quark. Eu não vou saber de cabeça, Tá, mas mas é- tem... É muito pequeno. Tem os... aí os quarks é up, down, strange, bottom, charm, top. É o nome deles. Entendi. Charme? Charm. Charm. Charm quark. Entendi. Eu não sei. Aí você arrumou o cabelo, né? As pessoas dão... Eu acho que esse nome veio de alguma coisa que o pesquisador que descobriu gostava, de alguma coisa que ele... Não sei, é uma piada com alguma coisa que ele gostava, não me lembro agora. Mas essas seriam as menores partículas que a gente sabe que existem hoje. Porque assim, por que eu digo isso? Porque a gente tem uma certa tecnologia. Aham. Atualmente, certos equipamentos que todos os experimentos que a gente fez até hoje mostram que essas partículas são indivisíveis. Mas sei lá, se daqui 10 anos, 20 anos, a gente tiver um equipamento muito melhor e descobrir que, na verdade, elas podem ser quebradas em outras partículas. Aham. Entendeu? Que nem o átomo. Antigamente a gente pensava, não, o átomo ele é indivisível, mas aí com o avanço da tecnologia a gente descobriu que na verdade ele era divisível. No começo dos anos 70, os pesquisadores acreditavam que existiam, sei lá, milhões de partículas. Depois eles descobriram que na verdade eram agrupamentos de partículas e que na verdade a gente tem menos 6 quarks, 6 leptons. Bom, sem precisar. Pode ter algum físico aí que vai dizer que são mais, mas eu tô sendo mais Tá. É o modelo padrão que a gente chama. Entendi. Um modelo a padrão. grosso modo. O modelo padrão da física de partículas é a teoria mais completa e mais bem explicada que existe na física atualmente, porque todos os pontos dessa teoria foram provados experimentalmente e o último foi o bóson de Higgs em 2012, que é a partícula de Deus. Aham. E ele viu ele ser detectado. O Higgs, que é o cara que teorizou o bóson de Higgs, ele viu o bóson que ele teorizou ser detectado lá no CERN, cara. Porque Animal, né, cara? todas- É um Deve negócio ser, muito foda. Isso é mesmo. deve ser animal, cara. Eu tive um professor na faculdade que ele teorizou uma partícula que foi descoberta. E ele viu? Viu? Ai, que maneiro. Isso aí é demais, cara. Porque o que acontece normalmente, né, por exemplo, o Edmund Halley mostrou que o cometa Halley ia voltar. Só que antes dele voltar, ele morreu. Então ele não viu o cometa que leva o nome dele voltar. Aham. E aí na física, cara, vai tendo muitas Einstein dessas com coisas, buraco cara. negro, né? Ou não, o Einstein com tudo, né? É. Basicamente. Tudo que ele teorizou só foi ser visto muito tempo depois, né? Então essas coisas vão acontecendo, Por cara. exemplo, eu comecei a faculdade de física com 18 anos, né? E eu sempre estudei física de partículas. Essa foi a minha área. E aí, eu comecei a faculdade em 2009. E aí, na época, tinham algum... Porque, assim, essas partículas que eu te falei, o próton, ele é o agrupamento de 3 quarks. Mas existem outros agrupamentos de quarks, que são tetraquarks, pentaquarks, hexaquarks. Quando eu comecei a faculdade em 2009, eu lembro de um professor que estava explicando essa matéria e falou assim, atualmente, daí era 2009, a gente sabe que existem 3 quarks ou 4 quarks. Mas ele falou assim, mas é impossível que exista mais. E hoje aí, já- há uns 2 anos atrás, foram detectados conjuntos de 6 quarks. Aí, quando saiu a descoberta, eu pensei, olha o que o professor... Porque, assim, a gente nunca pode falar, é impossível. Porque nada é impossível dentro da ciência. A gente só não tem tecnologia para fazer as coisas. Não tem dinheiro. Porque, pensa, um acelerador de partículas, que nem o LHC, ele é o maior do mundo, né? Fica na fronteira entre a Suíça e a França. São bilhões, sei lá, trilhões, né? São vários países que fazem parte. Consórcio mundial, Tu né? tem que pagar para entrar lá. O Brasil agora, eu acho que tem 3 universidades que pagam, né? Não sei se tem mais, mas que eu lembro são 3. E aí o pessoal meio que se agrupa para trabalhar nos grupos dessas universidades. Porque é muito caro. Muito, muito caro para te fazer parte desse tipo de pesquisa científica. O que eu faço, que foi meu trabalho de doutorado, a área específica que eu trabalho, no Brasil só existem 2 pessoas que fazem em universidades aqui no Brasil, que é da Universidade de São Carlos, que trabalham com a parte de física que eu trabalho, porque a gente usa supercomputadores e é muito caro. Não tem no Brasil nenhum
grupo que tenha cluster de Acesso. supercomputadores. Porque tu tem que pagar muito dinheiro para fazer parte. Então, eu fiz parte num grupo da França, que daí era França, Inglaterra e Alemanha, tinha um cluster de supercomputadores. E no Japão também, o grupo de japonês de QCD na rede, que também pagava pelos clusters. Porque são supercomputadores que tu não pode errar. Assim, sabe quando tu vai, por exemplo, criar um programa no teu computador? Assim, escrever um código no computador. Tu pode fazer código no teu computador, no teu notebook. Eu escrevo código. Mas para fazer as simulações de física que a gente faz, num supercomputador que tu entra numa fila. Por exemplo, na minha área, uma simulação pode levar 2 anos. Porra, isso com supercomputador. Sim. E aí vai saindo os resultados aos poucos, e aí a gente vai analisando aqueles dados, e se tu erra, é um grande problema. No caso, eu não programo para os supercomputadores, eu faço a parte de análise de dados. Mas é um grupo de professores que daí são os professores mais sêniores, que são os que mandam os códigos para os supercomputadores, porque é dinheiro. Então, se tu pega o lugar na fila, usa o tempo do computador e errou, tu perdeu muito dinheiro. E isso é um grande problema. Então, essa parte é feita mais pelos professores sêniores, assim. Entendi. Tu tá na equipe que tá analisando os resultados. E eu já achei erros. Por exemplo, às vezes a gente analisa os dados e fala, ó, esses dados aqui parece que tem algum erro. Aí passa de novo para quem escreveu o código, daí eles fazem umas análises locais. Ah, realmente, detectou um erro. Volta para o supercomputador essa parte para rodar de novo os dados. Então, é um trabalho que custa bastante dinheiro e o Brasil ainda não tem esse dinheiro todo, assim. Claro, até onde eu sei, em 2016, que foi quando eu fiz o meu doutorado, os professores de São Carlos trabalhavam no grupo lá da França que eu fiz o doutorado. Entendi. Era tipo parceria, assim, tu pode fazer parcerias e aí tu usa os computadores. E tu consegue enxergar onde essas coisas que você está pesquisando agora, que vocês estão pesquisando agora, serão aplicados daqui a, sei lá, 20 anos? Dá pra pirar nisso ou não? Dá pra pensar que quanto mais tu conheces sobre a ciência de base ou o comportamento das partículas ou como elas funcionam, mais conhecimento tu vai ter sobre o universo como um todo. Porque a gente tem muitas perguntas em aberto e as partículas, elas estão em todos os lugares. Tudo é composto por partículas, até fora da Terra a gente tem sim. as partículas. E quanto mais a gente estudar, mais conhecer, mais entender e pesquisar, a gente vai aumentar o nosso conhecimento de universo. Agora, sim, se eu falar, o meu trabalho tal foi... Um dia vai virar um bagulho. Tá. Aí eu não sei, assim, pode ser... Eu contribuí, coloquei meu tijolinho ali na construção da ciência, né? Tem até aquela frase do "se vi mais longe, foi porque eu estava sobre os ombros de gigantes". Então, a ciência é feita por várias pessoas. Muita gente acha assim... Nossa, como assim tu tá na ciência e tu não ganhou um Nobel? Ou tu tá na ciência e não ganhou um prêmio? Ou não, sei lá, não fez uma coisa que revolucionou? Porque a maioria dos cientistas não vai revolucionar. Vai só colocando um tijolinho. Mas como que a gente fala, né? Um crescimento do conhecimento, né, cara? Vai agregando tudo e ali. E a foda vai ficando cada vez mais caro. E as pessoas que ganham prêmios, elas também usaram o conhecimento anterior, né? Elas não partiram do zero, elas partiram de algum lugar e, claro, fizeram uma descoberta muito importante, aí resulta num Nobel, num prêmio e tal. Mas a maioria dos cientistas vai só colocando ali pequenas contribuições que um dia vão gerar alguma coisa. Por que a gente chama lá o bóson de Higgs de partícula de Deus? Foi porque essa era uma partícula muito, muito, muito difícil de ser descoberta, porque não tinha tecnologia para descobrir ela. Então, um dos pesquisadores que estudava, ele escreveu um livro que em inglês era The Goddamn Particle, a partícula maldita. Só que aí, por uma decisão editorial, eles cortaram metade da palavra e virou The God Particle. Que merda! Era maldita de não ser detectada, ele entendeu? chamava de maldita porque, assim... Tipo, essa filha da mãe, nós nunca vamos detectar. Ela tava ali, porque, assim, todas as partículas ou
tudo que a gente vai testando em experimentos, elas estão na teoria primeiro. Ninguém constrói o LHC. Ah, peraí que eu vou gastar bilhões de dólares, trilhões do mundo e vou ficar aqui brincando de construir algo. Não, eles já têm tudo teorizado e já sabem o que eles estão buscando, na maioria dos casos. Aham. Então, a partícula, o bóson de Higgs, ele já havia sido teorizado. Só que não existia nenhum equipamento que pudesse encontrar ele. Entendeu? Porque, assim, como que funciona um acelerador de... O LHC, que ele chama... Ele, além de acelerador, ele é colisor. ele é o... Em português, a tradução é o grande colisor de hadrons. E aí, o que ele faz? Ele tem os anéis colisores, e aí tu tem uma partícula numa ponta e outra na outra. E aí tu acelera, e aí tem, eu acho que são 4 experimentos ao longo do anel. E cada um desses experimentos tem um detector, e é onde a partícula colide. Então tu tem 2 prótons, aí ele acelera, 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 acelera e chocam um com o outro. Quando eles chocam, eles liberam, tipo, milhões de partículas. E o que os cientistas fazem é tentar reconstruir isso, tipo, voltar no tempo da onde eles partiram. Só que se tu volta no tempo e tu não encontra exatamente o que tu tinha, é porque existem aí novas descobertas. Só que eu tô falando de teras e teras e teras e teras de dados. Então, assim... O pessoal entender também... o LHC. Isso. Aí ali estão os experimentos, ó. É o CMS, o LHCb, o Atlas e o ALICE. Entendi. São os 4 experimentos principais do CERN. Ali é por onde sai. Pum, aí ele tem um detector, ela fica girando. E o negócio de fazer ela girar é energia que você tem que dar para a partícula. É energia. Tá. Então, imagina o seguinte, pro pessoal entender. Pega uma laranja e joga ela na parede com uma certa força. Ela vai, tipo, quebrou no meio. Aí você pega ela e joga com mais força. Além dela quebrar no meio, você vai ver a semente. Joga com mais força ainda. Essa mais força é mais energia. Então, quanto mais energia você dá pro sistema para ele colidir, mais coisas começam a aparecer. Eles foram conseguindo ver tudo do modelo padrão. Faltava o bóson de Higgs. Por quê? Precisa de muita, muita, muita energia, cara. Para ele aparecer. Agora Ele tá quase no limite do funcionamento do LHC, entendeu? E aí eles conseguiram fazer... Agora eles rodam com 14 Aquilo TeV, ali, né? o que é essa segunda aí? Essa segunda foto, isso aí é o quê? Isso é a parte de dentro do troço? Isso. Na verdade, ele é um ímã, cara. Ele é um ímã gigante, entendeu? É isso aí, é o detector, ó. Um dos detectores. E aí, quando a partícula Olha ali, explode... tem uma pessoa ali, caso vocês não viram. ó, E é só verdade. pra ver o tamanho, só pra ter uma ideia da... E o barulho é ensurdecedor. É muito... Tipo assim, equipamento tem ruído, né? Imagina o ruído desse. É tipo... É muito forte. Coloca aí, cara, bóson de Higgs, só pra ver como que é quando uma partícula bate na outra, o que que acontece, entendeu? HIGG... Aí, ó. Esse aí é o resultado. Esse é o ó. resultado, Esse gráfico maluco ali, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é legal de ver, ó. Que tá no... Isso, esse aí, ó. Aí, ó. É isso que acontece. Esse é o resultado. Daí, cada linha dessas são as partículas que vão saindo. Aí Então, o que a Bibi falou é, o que que eles tentam fazer? Eles tentam agora, eles vão voltando aqui pra esse próton aqui que colidiu. Aí eles vêm voltando. Aí, opa, sobrou uma linhazinha ali. Ah, então essa aqui é aquela partícula que a gente tinha detectado porque a gente não tinha jogado com tanta energia. Agora apareceu. Então a gente sabe que para detectar aquela ali, precisa de no mínimo tanto de energia. Entendi. E aí você vai. E aí Que, no trabalha caso- voltando no tempo, na Aham. verdade. Você é o Parar questionador? nesse grupo aí. Tu acha bem fácil na internet. Uma vez eu fiquei infiltrada num também, depois me descobriram. Fui O banida. seu era de quê? Era de constelação familiar. Ah, porque tem isso aí, depois ela explica. Isso é um, Porra, é isso é um Aí negócio pesadíssimo, eles cara. me descobriram, Isso aí é um negócio começaram a me mandar pesadíssimo. mensagem Isso é um e me negócio triste pra bloquearam. caramba. Que porra é essa, Bibi? Ah, é um negócio aí que eu combato de pseudociência. Muito bizarro, que tá, tipo, até no judiciário do Brasil, assim.
Eles curam todos os problemas da tua vida. É assim, ó. É uma constelação familiar, é uma espécie de terapia, de acordo com eles, onde tem um constelador, que seria a pessoa que vai curar os teus problemas, e o constelado. Então, vamos supor que tu é o constelado. Tá. Aí tu traz um problema, tipo, ai, não sei lá, não consigo dormir muito bem de noite, assim. Aí, ok, vamos te constelar. Aí eles trazem outras pessoas, ou bonecos, pode ser, ou cavalos, umas coisas assim. Aí cada um desses bonecos, ou pessoas, ou cavalos vão representar alguém na tua vida. Tipo, a tua mãe, o teu pai, sei lá, um irmão, alguma coisa assim. Calma aí, pode ser qualquer coisa, mas peraí. Pode ser o cavalo é específico, não? É que tem constelação familiar com cavalos, entendeu? Daí os cavalos são supostamente as pessoas da tua vida, sabe? E aí eles vão constelar o teu problema de não dormir muito bem à noite. Aí vamos supor, tu não dorme muito bem à noite porque o teu tataravô, sei lá, matou tua tataravó dormindo na cama. Umas coisas assim, sabe? E eles têm uma constelação famosa que constelaram uma pedra de crack. Era tipo era um caso judicial daí, de uma pessoa que usava crack, foi presa e tal. E aí alguém era a pedra de crack, entendeu? No caso, a pedra teria algo para falar do porquê você usa o crack. É muito bizarro, assim. E qual que é a explicação? É um pouco difícil de entender. Por exemplo, vamos lá, peraí. O teu problema é de não dormir bem à noite. Aí tem um cavalo aqui. O cavalo é minha pode esposa. ser, sim, tua esposa. Desculpa, amor, é só pra efeito de... Tá, aí vamos supor que o cavalo olhou pro lado. Tá. Aí, o constelador, que sou eu, tipo... Que é o mestre do mestre RPG. ali do jogo, o mestre do RPG. Vai falar assim, esse cavalo olhou pro lado da tua esposa. Talvez ela tá, sei lá, olhando pra uma outra pessoa. Tipo, já vai meter na tua cabeça, de repente, que a tua esposa tá interessada em outra pessoa. Aí, de repente, ela senta. Sentar. Então, vai começar a colocar coisas. Aí, o outro cavalo é, sei lá, tua mãe. Aí, o cavalo, sei lá, pastou, vamos dizer assim. Não, mas quer dizer... Não, e aí eles começam assim, ó. Mas é que isso é engraçado. Não, mas é Como real. As pessoas acreditam nisso, cara. Como isso está dentro do judiciário e no SUS. E o teu imposto paga isso. Não acredito nisso que você tá falando, Bibi. Pra mim, isso aí que você tá falando é fake news. Não é possível que tenha um juiz que leve essa merda a sério. Vários. Caralho, cara, não é Vários. possível. E aí... Mas qual que é a variante? É do cavalo ou é do boneco? Tem vários, tem pessoas... O boneco fica parado. Não, aí tu vê como isso é doido. Porque assim, ó, vamos supor uma constelação em grupo. Aí nós todos vamos constelar. Aí diz assim, não, aí de repente um de vocês decide deitar no chão. O outro chora. O outro, tipo assim, do nada as pessoas começam a chorar, deitar no chão. E o constelador começa a dar interpretações da cabeça dele pra tudo isso. Tipo, deitou no chão, é um feto abortado. Aí tu vai dizer assim, não, mas nunca teve um aborto na minha família. É que tu não sabe. Aí se tu fala assim, não teve. Não, é que então tu comeu um irmão gêmeo no útero. Tipo, um feto comeu... juro que é isso. Tipo assim, eu não estou inventando. Parece inventado. Ela é especialista em constelação familiar, cara. Combater. Pra deixar bem claro. Mas é importante entender como funciona a constelação familiar eu pra entender, Eu tenho pra combater. um amigo que ele é pesquisador da área do direito. Ele e uma colega do direito analisaram todos os discursos de constelação familiar do YouTube, que estão no YouTube, e acharam mais de, sei lá, 200 e tantas falácias. Do tipo, isso é verdade porque uma energia me disse. Isso é, sabe assim? E aí advogado faz, sei lá, várias pessoas do judiciário fazem isso. E aí o que é o problema da constelação familiar? É que eles usam isso para tentar resolver casos de violência doméstica, por exemplo. Então eles dizem, tem uma coisa muito horrível na constelação familiar, que é tipo assim, se uma menina, uma criança, foi abusada sexualmente pelo pai, é porque a mulher não deu a devida atenção ao marido.
Então, por isso, ela foi abusada pelo pai. Isso tá escrito no livro do criador da prática. E coisas assim. E que o marido é, tipo, o líder da família, que todo mundo tem que venerar o homem. Esse tipo de papo, assim, é isso que acontece. Aí as mulheres têm que falar pros maridos que agrediram. Eu te perdoo, eu te honro, eu te venero. Esse papo, assim. E aí é isso que tá no judiciário e no SUS. Porque aí se vocês digitarem práticas integrativas e complementares no SUS aí no Google, uma delas é a constelação familiar. E é paga com o nosso dinheiro. E elas dizem que resolve todos os problemas. E aí, ano passado, eu participei de uma... o único debate que eu participei... Isso aí. Conta isso aí que é legal pra caramba. O único debate que eu participei na vida foi no Senado Federal. Que aí foi cientistas contra consteladores. Aí foi uma audiência pública promovida. Conta como foi esse encontro aí, como que foi encontrar os 6 consteladores. horas de duração. Caralho. E assim, Foi intenso. é que, porra, tu... O que te credenciou pra tá lá brigando, debatendo com esses caras? Então, porque como eu faço a divulgação científica, o meu vídeo foi o primeiro no YouTube Brasil a falar que constelação familiar era um problema. Porque daí o que acontece também? Essas pessoas da pseudociência, que nem o Sérgio falou, elas estão em grupinhos, né? Elas não estão... Tá, tirando os terraplanistas que estão aí por todos os lados, mas ninguém leva a sério, essas outras pessoas estão sempre em nichos. Elas não estão, tipo, aos 4 ventos gritando isso. Elas nem querem isso. Elas não querem. Daí eu falo pra ti constelação familiar. E tu disse, nunca ouvi falar sobre isso. Mas eu já tô te dando essa versão do que de fato é. Mas se tu escuta um constelador, é outra coisa. Tipo, se tu tem um problema, eu vou te ajudar. É uma energia, eu não sei o que. E a pessoa que tá vulnerável, ela vai acreditando. E quando eu fiz o vídeo, foi há uns 3 anos, ou 2 anos e meio, não existia muito conteúdo sobre isso no Brasil, em português. Existia uma matéria da UOL, que falava da constelação da Pedra de Crack. Aí falava essa matéria. E aí eu comecei a pesquisar em inglês, em alemão. Tipo, eu fui pesquisar fora do conteúdo em português. E aí eu fiz o primeiro vídeo no YouTube Brasil sobre esse assunto. Aí é um vídeo que durou, acho que foi 1h30. Porque daí eu pesquisei, assim, tudo sobre o assunto, artigo científico. E eu uso o meu conhecimento científico para tentar entender de fato o que é ciência e o que não é. E mostrar para as pessoas, olha, estão dizendo que isso fala tal e tal coisa, mas se tu pesquisar de verdade, não tá falando isso. Porque as pessoas, elas acreditam muito no que as outras ouvem. Eu não sei, tudo que me falam eu costumo pesquisar, eu sou até chata com isso. Às vezes a pessoa diz uma coisa, já puxa o celular e já começa a pesquisar, assim. Mas a maioria das pessoas não faz isso na vida delas. Alguém conta uma coisa, se eu tô te contando uma coisa, dificilmente tu vai no Google, tu pensa, pô, a Bibi é cientista, então, ela deve estar sabendo o que ela tá falando. Mas aí eu posso estar mentindo, entendeu? E aí essas coisas vão se propagando. Então, quando eu fiz o meu vídeo, foi assim, foi muito, tipo, apocalíptico, porque ninguém falava sobre isso. E na época, eu soltava meus vídeos, vamos supor, 6h30 da manhã. Esse dia, 6h30 da manhã, tinha quase 2.000 pessoas assistindo o vídeo. Porque as pessoas queriam saber sobre isso. Porque muita gente mandava, Bibi, o que é constelação? Fala de constelação, fala de constelação. E eles metem quântica no meio. Porque no requerimento da audiência pública para o Senado, estava escrito que constelação era quântica. Tanto que o professor Marcelo Yamashita, que é um professor bem famoso de física do IFT, da USP, acho que é, ou da Unesp, ele estava na audiência também. O Instituto Questão de Ciência estava na audiência. Tinha muito cientista lá. Por que essa audiência foi chamada? Então, essa é a parte divertida. Foi assim, ó. Era uma audiência só para falar bem da constelação, né? Aí os bastidores. E aí, foi marcada no dia X, no Senado, para falar bem. Aí tinha, eu acho que eram 4 ou 5 consteladores. Aí, um assessor de um gabinete que me conhecia pensou, eu já vi a Bibi fazer um vídeo sobre constelação. Aí ele Vou estragar a festa da galera. Foi isso? Aí ele falou assim, se é uma coisa do Senado pra falar bem, por que não chamar as pessoas pra falarem mal também? E aí ele começou a articular,
E aí ele disse, vamos fazer um debate. E aí se tornou um debate. Aí foi um choque, porque a ideia era só falar bem. Aí chegou lá 6 cientistas com artigos, com tudo. Ó, pra te ter uma noção, até o final do debate, um se retirou, outro mudou de ideia, um constelador mudou de ideia no meio. Ele falou, realmente, na hora da tréplica, ele falou, concordo com o que eles estão falando, isso aí não podia estar no sistema público de saúde. Realmente, né? Aí acabou a fala dele, ele falou, não quero mais falar. E aí se retirou, assim, outras pessoas decidiram não falar mais, mas a audiência, para quem assistiu, foi um pouco pesada, porque a pessoa que presidiu a audiência, ela era muito a favor da constelação. Então, tudo que a gente falava, ele criticava. E tudo que o outro lado falava, ele dizia que era, nossa, excelente. E era meio que um movimento para ajudar a tá, esse tipo de coisa no Era um movimento para legalizar legalizar a constelação familiar. Eles estão nessa luta de tentar legalizar a constelação, tipo, virar lei, assim, entendeu? Colocar no território brasileiro, porque ela não é... Ela tá no SUS, mas ela não é, tipo, uma lei, entendeu? Que nem a questão da ozonoterapia. Ela é uma prática complementar, uma sabe? Aquelas prática práticas complementar. complementares, mas ela tá listada lá, cara. Tá Isso é um listada, negócio mas ela não é terrível. uma coisa, assim, regulamentada, digamos assim. Ela tá lá, mas não existe uma regulamentação para ela. Tá. Então, a ideia deles era uma audiência para falar bem, para puxar essa coisa da regulamentação. E eu sou do movimento para banir. Então, junto com outras pessoas, a gente criou um projeto de lei para banir a constelação do sistema público. E foi o projeto de lei que conseguiu 20 mil assinaturas mais rápido na história do Senado. Então, o nosso projeto de lei, acho que foi em 3 ou 4 dias, a gente conseguiu mais de 20 mil assinaturas. Inclusive, o Senado ligou para um amigo meu, que foi o que escreveu o projeto de lei, e falou assim, nossa, o que vocês fizeram? Como é que vocês conseguiram isso? Que nunca na história a gente conseguiu tão rápido. É só contar que o bagulho envolve colocar um cavalo e dizer que E ele é a- tua mãe. e o Cara, poder mas da presta internet atenção, também, mas presta né? atenção numa coisa, pra galera aí, ó, pra você ficar, presta atenção, o Senado Federal estava promovendo isso. Não, eles Entendeu? promovem, eles Era- constelaram e o Brasil. Eles iam fazer um negócio pra promover essa maluquice aí, cara, entendeu? E eles E constelam... dinheiro pra pesquisa, tá tendo? Aí, Não, então, aí E, que e aí foda, é né? engraçado se vocês botarem na internet, que aí depois teve uma outra sessão que daí a gente não conseguiu entrar, mas eles constelaram o Brasil e Portugal. Assim, Cara, isso deve ser Acharam o problema do divertido. Brasil, cara. É? eles constelam coisas, assim, vamos constelar a guerra do não sei o quê. Vamos constelar o Brasil. Vamos... é umas viagens, assim, tipo... Se a pessoa faz, vamos supor assim... Pô, se eu quero chegar num cara desse aí e fazer sem prejuízo a ninguém, foda-se, é problema meu. Então, é justamente isso que eu ia falar. A gente não luta, digamos assim, por banir o negócio do mundo. A gente tá principalmente lutando para banir do sistema público e do governo, porque, pô, o teu imposto vai para pagar constelação? Assim, não tem equipamento em hospital, mas tem constelação? Ah, um cavalo, pô. Um boneco. É Boneco é bizarro, pior, cara. O sabe? cavalo, tudo bem. E os O bonecos boneco é muito na pior. água? Boneco na água. É tipo um pote de água com os bonequinhos, aí esse bonequinho vai pra direita, esse Ah, caralho, eu já vi essa porra. É isso? No TikTok tem vários Não videozinhos. acredito, cara. É que isso daí eu fiquei olhando, meu irmão. Aí eu fiquei olhando essa porra e fiquei... Bom, será que esses caras sabem que isso aqui não quer dizer porra nenhuma? É a constelação com bonecos na água. Mas o mestre lá, o constelador, o mestre do RPG, ele dá uma interpretação, cara. Sim. E aí a pessoa tá fragilizada, o constelado tá fragilizado. Aí o cara, nossa, pior que é mesmo. Minha bisavó, não é que ela teve um problema. E aí, E é umas coisas que ninguém negócio prova. que dá um gatilho na cabeça da pessoa, acabou, ele ganhou a pessoa, entendeu? Eu conheço uma pessoa que acreditou de verdade que o tio era, na verdade, o pai dele. Só que não era. Tipo, o constelador botou na cabeça que a mãe traiu o pai dele com o tio. E, na verdade, o tio que era o pai... Só que não era, entendeu? Só que a pessoa acreditou tanto e foi atrás, até que fizeram um tal do DNA pra mostrar que não era. Imagina, pode destruir uma família inteira com essa coisa de constelação, assim. Porque vai que tu, sei lá, tá susceptível e acredita Claro. naquilo ali.
É uma coisa, cara. Basta falar uma É coisa. que toda vez que vocês falam isso daí, eu fico pensando assim, o cara que entrou nessa pira aí e acreditou nisso daí, ele, com todo respeito, ele tem que se fuder, porque ele é muito burro, mano. Mas, cara, não, eu concordo do jeito que você tá falando, mas você pensa que a pessoa que vai nisso é uma pessoa que tá num estágio, cara, que ela tá desesperada. Ela tá procurando, ela tá, tipo, meio que pra se matar, que é a última coisa que... Aí ela vai, cara, ela se entrega a qualquer coisa, entendeu? E numa dessa, o cara lá fala uma coisa, ele vai falar 1000 coisas que não tem nada a ver. Mas a pessoa não vai ligar pra aquilo. Ela vai se apegar naquilo que ele falou e que tem a ver, entendeu? E aí ganhou a pessoa. Porque a pessoa, ela não tá num estado normal, entendeu? Vamos dizer, psicologicamente falando, entendeu? Ela tá mal ali por Ela tá, ela tá com algum problema muito sério. Ela tá muito fragilizada. Às vezes pegam pessoas em depressão profunda e a pessoa tá... Cara, ela não sabe o que ela vai fazer, cara. O que Com eu vou fazer? ideação suicida. Isso. Teve até um que o cara disse que, sei lá, era um advogado com ideação suicida. Foi o criador da técnica dando um tal relato. Ele já morreu, é um alemão. E aí, ele disse que curou essa ideação suicida porque descobriu que o tataravô do cara se matou porque Não, que o tataravô do cara foi assassinado pela tataravó e um amante. Tipo assim, como que tu prova isso pra uma pessoa? E aí ele vai usando esse tipo de relato pra ganhar as pessoas. Enfim, o criador da técnica, ele é... Técnica. É. É uma técnica, porque o cara vai falando. Aí a pessoa não tá tendo reação. Aí ele dá uma outra interpretação. De repente a pessoa tem uma reação. Mas ele isso tem fala, num monte de "Opa." lugar, pô. Isso daí tem, Tem, né? com todo respeito, mas tem naquela igreja do... A Universal tem essa porra, pô. O cara vai falando lá uns bagulho lá e pesca Uma hora uns, pô. Gente pra pega, caralho. Uma hora pega. Ele fala um bagulho, se ele falar com qualquer problema pra 2.000 pessoas, ele vai pescar 1, 2. sempre. Até aqueles negócios de adivinhação, de futuro, que as pessoas dizem... Aí vai lendo o que a pessoa responde, não é? É, isso Tipo aí. em show, assim... Ah, tô falando com fulano. Alguém tem um vô aí que morreu. Alguém tem... Aí se Sempre alguém... vai ter, Sempre cara. alguém fala, Sempre eu. vai ter. É, porque o nome do avô é José. É. Sim, sim, sim. Ah, seu É avô tipo morreu isso. lutando, não sei. E pior que morreu. Ih, caramba, pronto. Aí. É. Então, mas a minha... Nunca é o Epaminondas, o avô, é o José. E a minha briga não é pra destruir isso do mundo, mas pra não ser pago pelo governo, não ser pago pelo nosso dinheiro, pelos nossos impostos. E assim como Constelação, tem várias dessas. Tu tinha que ir em uma, Bibi. O pessoal Você já fala... foi constelada? Não. Não? Ai, Tem vontade? é muito caro. É caro. Quanto que é uma sessão? Uns R$800, R$1.000. Imagina, eu pago psicóloga, 200 e pouco, agora pagar Mas 800. o psicólogo não vai resolver. Não, demora muito. Ele exatamente. Em uma constelação, teus Aí, ó, problemas o psicólogo não vai resolver seu problema. Sua disposição para aprender é admirável. Mantenha esse foco e você alcançará todos os seus objetivos pessoais. A jornada do conhecimento exige paciência e dedicação, e você está trilhando este caminho com maestria. A geopolítica ela lida com o que a gente chama de linhas de comunicação e centros de recursos. Então, assim, como é que um país interage com o outro? Via linha de comunicação. Certo. Eu preciso de uma rota, seja para eu trocar informação, seja para eu trocar produtos e ganhar dinheiro, seja para eu projetar poder e dominar o outro país. Então, eu preciso ter uma rota de acesso àquele lugar. Muitas das rotas podem ser terrestres, mas elas são mais limitantes, porque é só quem faz fronteira com você. Você não consegue, por exemplo, chegar via terrestre da América do Sul para a Eurásia. Não tem como. Então, você precisa usar outros meios de rotas. E aí, a navegação, né, os oceanos são uma dessas grandes rotas. E a gente chama esses 4 jeitos... Existem 4 jeitos de você chegar no mundo inteiro. Que a gente chama isso de Global Commons. São as áreas comuns do globo. E a primeira delas é o marítimo. A segunda é o aéreo. A terceira é o cibernético, que é o digital. Sim. Então, você consegue falar com qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar, tem que ter, óbvio, conectado à rede. Mas hoje, a ideia é com tudo. basicamente com todos. E a quarta dos Global Commons é o espaço. Ah, sim. E aí é interessante porque, assim, o espaço talvez seja
a que tenha um acesso mais direto a todos os países. Porque você pode imaginar países que não têm saída para o mar. Então você precisa passar por um outro para chegar nele, mesmo que você tenha chegando pelo mar. O aéreo, você percorre, né, distâncias de um jeito diferente. Agora, se você está em cima, na volta, você vai acessar. Todo mundo está adjacente a você. Sim. Então, é uma das rotas, uma das linhas de comunicação extremamente importante. E aí, imagina assim, ao longo da história, geopoliticamente, por que uma rota ela é importante? Porque ela liga um país a um centro. Lembra que eu falei que são duas variáveis? Centro de recurso. Isso, centro de recurso. E aí tem dois tipos de recurso: recurso natural e recurso econômico. Hong Kong é um recurso econômico. O Kuwait é um recurso natural. Sim. E os recursos, eles mudam. Os recursos naturais mudam de acordo com a tecnologia e com a evolução de novas máquinas, novas descobertas. Claro. Então, uma hora deixa de ser o carvão, o recurso natural importante, se torna o petróleo, depois é o urânio, depois vai ser, sei lá, o lítio, como é agora, talvez. Antes eram as baleias, que eu brinco que o petróleo salvou as baleias. Isso. Jamais as esqueçam baleias, disso. exatamente. Bom ponto. E aí, então você tem uma mudança que pode ser desses elementos, né, das mudanças dos recursos naturais. Entendi. E tem as mudanças dos recursos econômicos. É mais difícil explicar por que eles mudam. Mas eles também são impactados pelos recursos naturais. Ah, claro. E também são impactados pelas rotas ou pelas linhas de comunicação. E a linha de comunicação, ela é importante para você acessar esses lugares de recursos. Se você tem uma mudança no lugar de recurso, uma nova rota passa a ser mais importante. E aí, olha o que a teoria vai nos levar, né? Então nós temos uma nova rota, que é a descoberta do caminho para as Índias, que levou os europeus a colonizarem o mundo com ganhos econômicos. Em busca de um centro de recurso, ele encontrou uma nova rota. E aquela rota transformou o mundo. Então imagina que a gente descubra, e a gente já sabe que tem, você sabe melhor que todo mundo, um asteroide. Esqueci o nome dele. O Psyche. Isso, o Psyche aí que a NASA tá 16, mandando. não é? 16. Psyche, isso aí. O Psyche 16, avaliado em 700 quinquilhões. Esse é um número que... É um número esquisito. É absurdo, né? É um número absurdo. É porque ele é de metal, para o pessoal entender. O Psyche ele é um núcleo de um planeta que não se formou. Então ele é um asteroide muito metálico. E Muito aí o pessoal metálico. fala que se você conseguisse, né? Explorar ele. Né? Então, ele é um recurso natural. E aí vamos supor que ele... Imagina a quantidade de ouro que ele tem ali. A quantidade de riqueza que existe naquilo. Sim. 700 quinquilhões é um número assim absurdo. A gente não consegue nem imaginar o que é esse dinheiro. E qual é a rota para eu chegar nesse asteroide? Qual é a linha de comunicação? O espaço. Então, a geopolítica ela vai moldando e óbvio que aí você precisa de uma tecnologia nova que te permite acessar esse lugar. Quando a gente olha para as rotas de navegação, elas mudaram uma vez que a gente criou um motor a propulsão a vapor. Senão você tinha que ser navegando pelo vento. Hoje, quando a gente tenta transpor isso para o espaço, você precisa levar em consideração o espaço-tempo do que o Einstein falou, que a gente pode traduzir nos poços gravitacionais. E esse é o elemento que vai ditar a característica daquele espaço, em vez da gente pensar... a não ser que a gente tenha uma propulsão muito mais potente. Aí os americanos, por exemplo, os militares americanos ficam falando em propulsão nuclear. Sim, já estão com a DARPA lá estudando para fazer isso. Mas aí também, isso aí o que muda muito também é os políticos, eles acabam influenciando muito, né? Porque a gente pegar a história recente dos Estados Unidos, né? O Obama, por exemplo, ele foi um presidente que o lance dele era esse aí, mineração de asteroide. Isso, tanto que ele passou a lei. Esse era o foco do negócio dele. Isso. Quando mudou pro Trump, né, que veio depois dele, o Trump falou, cara, esquece essa porcaria de asteroide. Vamos ficar na Lua. Então esse negócio vai mudando, né? Então uma hora foca num negócio, outra hora foca no outro. E isso... Porque eles fazem leituras, e aí a gente tem um problema, né? Quando a gente fala da geopolítica, então a gente tem que levar em consideração a geografia, que é imutável. Aí como que o ser humano interage com a geografia que vira geopolítica. E aí dentro da geopolítica a gente tem essas duas variáveis, as linhas de comunicação e os centros de recurso.
E aí você tem a geoestratégia. Ah, sim. A geoestratégia é qual é o cenário que eu estou lendo da geopolítica e onde eu vou direcionar os meus recursos e os meus esforços de acordo com o que eu entendo que está acontecendo. E aí cada líder vai fazer a sua leitura. Exatamente. E óbvio que as nações, a gente consegue influenciar pouco a geopolítica, a não ser que tenham grandes descobertas tecnológicas que mudem essas coisas todas. E não está na mão de um país mudar se nós vamos começar a usar o lítio ao invés do urânio, ao invés do petróleo, ao invés da baleia. Isso é uma coisa que acontece que não tem controle, não é uma pessoa que tem o controle. Então, uma nação ela pode se dar muito mal se Dependendo da decisão. Isso. Se ela ler errado a geopolítica, ou melhor, se a geoestratégia dela for errada. E tem vários exemplos na história. Brasil, né, cara? Deu errado, aí tá dando errado o tempo todo. A gente não quer nem saber do espaço, no caso aí, né? Não quer nem saber desse Global Common. Não quer nem saber, né, cara? Isso pra mim é um negócio terrível. Você acha que é terrível? Eu acho que é terrível. Eu não sei se você pode falar. Não, mas pra mim é terrível. É óbvio que é terrível, né? Assim, mas é que... Bom, porque a gente tem tantos problemas, né? Em tantas as áreas. São decisões erradas em cima de o decisões tempo inteiro, erradas, né? Isso aí é um negócio muito complicado. Mas voltando ali, então, o Obama, o lance dele era o asteroide. E aí ele teve lá, não, nós vamos capturar um asteroide, vamos trazer. Teve vários modelos até, um que era uma rede, outro que era um negócio. Eu lembro até hoje de uma apresentação que ele fez, que ele colocou uns astronautinha no asteroide. Legal pra caramba. Aí veio o Trump e mudou pra Lua. Porque a Lua, nesse lance de recurso que você estava falando, ela é muito importante, muito cara. Importante. Muito mesmo. Muito importante. Ainda mais porque, depois eu quero saber a sua opinião, vamos terminar o negócio da astropolítica, por causa da fusão nuclear. Porque a Lua tem um elemento que a gente não tem aqui na Terra, e ele seria o responsável por fazer a fusão deslanchar, que é o Hélio 3. E quem que tem o mapa de Hélio 3 da Lua? A China. Porque ela mandou uma sonda lá para mapear o Hélio 3. E ela sabe exatamente aonde que está, entendeu? Fora a água, né? Isso, que agora a Índia está lá procurando... A Índia pousou lá no lugar onde tem a água. Onde tem água. E a água, ela tem essa questão nuclear e tem a questão de você ter uma base permanente. Uma base boa lá, exatamente. Se não tem água, e a água pode ser usada para combustível, enfim, para outras coisas. E para essa mineração e para você conseguir ter uma base permanente ali. Mas, voltando então para o nosso... Eu te respondi, não, que você me... Isso, não, respondeu, certo. Tá. Isso aí mesmo. Então, vai voltando, né? lá O político muda a estratégia dele. Se ele tomar a estratégia errada, essa questão da fusão nuclear, que os americanos estão avançando, né? Então, tivemos duas situações em tempos diferentes, agora mais uma de novo, outro teste que deu certo de novo. Só que é diferente, né, deles do que é dos outros. Sim. Que a deles é atirando aquele laser no negocinho, e os outros são os reatores, os tokamak da vida, aquelas coisas lá. Agora, uma outra, assim, nesse campo da energia, um outro tema que faz toda a diferença e que, óbvio, você também deve estar atento é a energia solar espacial. Sim. Que, assim, dentro da geopolítica, existem geopolíticos, e não são astropolíticos, que entendem que o século XXI será o século americano ainda por causa do domínio dessa fonte de energia, que é a energia solar espacial. Sim. E os Estados Unidos estão bem avançados, né? Estão fazendo testes, e alguns testes bem-sucedidos, não conseguiram transmitir ainda em longas distâncias, por micro-ondas, a energia coletada solar fora da Terra, que, assim, o seu público todos já devem saber disso daí, mas... Legal, um negócio legal demais. Que a ideia é que lá, não tem nuvem, não tem dia e noite, a energia solar está lá o tempo inteiro. Tem um estudo que eu vi que se você fizer uma faixa de 1 quilômetro na órbita geoestacionária, encher de painéis solares de 1 quilômetro de largura, você consegue gerar energia em um ano suficiente ou equivalente a toda a energia que nós temos na Terra de petróleo desde da primeira descoberta até a gente esgotar.
Então, assim, O desafio é como transmitir essa energia, captar lá, o pessoal sabe, né? É. O problema é trazer ela Trazer pra pra cá, né? Esse que é o grande desafio que o pessoal está trabalhando E hoje. você acha que vai ter e tem problemas para a saúde? Cara, para saúde eu não sei, né? O problema é entupir a órbita aí de coisa. Isso pode criar algum problema, né? Já vi o pessoal... Porque ele cria tipo uma... Para quem não sabe, existe um negócio lá chamado esfera de Dyson, né? Que era a ideia de colocar vários dessas coisas em volta do Sol. E aí transportar isso. Aí eles querem fazer isso em volta na órbita já estacionária. Agora, isso pode causar um problema, né? Porque a órbita já estacionária também Congestionada. ela é cheia de coisa já. Com problema. E ela é escassa, né? Exatamente. Então, mas é uma solução. Como para mim, o grande problema geopolítico do mundo é a energia, entendeu? Esse é um problemaço. Chega uma hora que os caras vão fazer. Isso aí não tem como. Já tem a tecnologia, né? Então, nesse cenário astropolítico aí, como que você acha que tá aí as divisões? A Rússia, ela caiu muito, né, cara? Caiu muito. A Rússia caiu muito, né? Ela, assim, né? Ela tá envolvida em muitas frentes da Terra e, tipo, isso abalou ela. E ela, assim, as atitudes dela aqui, políticas, estão afetando o espaço dela. Então, por exemplo, você tem o lançador russo. Depois da anexação da Crimeia e na guerra da Ucrânia, as sanções econômicas... Ele perdeu todos os negócios. Não está lançando mais nada. A OneWeb, né? O OneWeb também. O que ele fez com a OneWeb foi um negócio ridículo. Tipo, a OneWeb pediu concordata, né? Falência por causa, em parte, desse prejuízo todo que ela teve com o que aconteceu ali. Para quem não sabe, o foguete, o Soyuz, estava pronto com os satélites em cima. Isso. E o Putin falou, não vamos lançar, cara. Não tem papo. E, tipo, pegaram. E capturaram pra eles, os satélites e tudo. Pegaram E o prejuízo de 300 milhões, por aí. Negócio assim. Foi um absurdo. Tanto que o cara que era da Roscosmos, o Rogozin, né? Mas tudo assim, né? É o Prigozhin que morreu agora, é o Rogozin. Ele foi mandado embora da Roscosmos. E é engraçado, cara, que nesse negócio da guerra da Ucrânia, até hoje eu não entendi por que aquele cara, ele falava uns absurdos que ele falava, cara. Porque você chegou a acompanhar isso? Algumas das falas, sim. Porque era assim, o Putin, tudo bem. Todo mundo sabe que o Putin é aquele jeitão dele. Mas ele falava... O cara não, ele ia na televisão, cara. Ele participou de um podcast. Eu assisti um podcast russo, cara, de mais de 3 horas com o presidente da Roscosmos. Cara, as coisas que ele falava, você falava, cara, não é possível que esse cara tá falando isso, cara. E muita coisa de muita sanção, principalmente no setor espacial, foi por conta da sala dele. Ele falava, uma das coisas que ele falou... é bom os caras prestarem atenção, porque o motor da estação espacial, que manobra ela, são os foguetes russos. Então vocês não brincam com a gente não, que eu mando desligar. E aí onde que vai cair? Vocês já viram o tamanho dos Estados Unidos? O cara falava desse jeito, cara. Numa boa, entendeu? Não tinha ouvido essas falas. Cara, eu tenho depois se quiser eu te passo pra você ver. É umas 3 horas, um podcast russo que o cara ficou lá falando. Depois disso, você foi mandado embora. Pra você ver que eu acho que foi um negócio absurdo, até pro passou Putin, do cara. nível. Entendeu? Até pra ele foi um negócio absurdo. Aceitável, que loucura. E uma outra coisa que ele mostrou, cara, isso aí é porque eu tava tentando até achar aqui, mas eu não achei. Ele mostra, cara, um mapa, logo no comecinho da guerra lá com a Ucrânia, assim, ele coloca os mísseis nucleares e ele coloca um mapa mostrando assim, daqui para Berlim, daqui para Londres, daqui para Paris, quanto tempo que ia levar. Chegou a ver isso? Ele colocou numa televisão. Esse eu vi. Cara, isso é um negócio de louco, né? É um negócio de louco. Os ele caras tá provocando, né? Eles estavam cutucando, né? Muito obrigado por assistir. Sua visualização é valiosa para mim. Comente abaixo sua opinião e sugestão para os próximos vídeos. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Bye bye.